Marcos 1:11. Desceu uma voz do céu e disse: Tu és o meu filho amado. E você que está aqui assistindo pode hoje presenciar um convidado, o qual ele é um filho amado, o qual ele foi escolhido, porque após a sua mãe perder 3 gestações, ele foi escolhido pelo Senhor para vir ao mundo, com um propósito. Só que assim como muitas coisas na nossa vida não acontecem no tempo que nós queremos, ele passou por um processo. Ele passou por caminhos errados, mas ele encontrou o Senhor e ele endireitou as suas veredas, porque o Senhor tinha algo maior para ele. E é sobre essa história de uma família toda que esteve ali no sofrimento, mas hoje com muita vitória, esse homem convidado para estar aqui no LuCast. Aproveita, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque ele vai contar o que o Senhor fez na vida dele e tem feito. Mas ele não vai esconder nada, porque assim como ele passou pelas trevas, alguém que está aqui assistindo pode estar passando também. Por isso eu te convido a vir conhecer o meu convidado. Roda a vinheta, diretor! Vamos apresentar o meu convidado, então? José, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder conhecer um pouquinho da sua história. E eu estava aqui, né, no meu momento de oração, e como eu falei para você, o Senhor não tinha me dado nenhum versículo, mas o Senhor me levou a Marcos. E foi muito claro quando o Senhor falou: Então veio dos céus uma voz, Tu és meu filho amado e de ti me agrado. Então eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, contando quem é o José primeiro e depois a gente dá início a essa história tão bonita aí. Amém. Primeiramente, um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz por ser um convidado. Sei que Deus tem grandes coisas para o teu projeto, para tudo isso que está acontecendo. E assim, é só um pedacinho daquilo que Deus vai fazer. A minha história é só um pedacinho disso. Então, me chamo José Luiz, sou lá de Campo Largo, sou empreendedor também, tenho uma agência de publicidade, sou filho, sou pai, sou servo do Senhor. Hoje eu sirvo na igreja Ruiós Christian Church, que é a igreja do pastor Elder. Sou muito feliz por isso, muito grato. E é isso. Isso aí. Tá há alguns anos já com o pastor Elder, né? 8 anos com o pastor Elder. Depois você conta a história do pastor Elder aí. Essa José, história é linda. Então, assim, para começar a história, primeiro que a sua mãe, né, teve 3 perdas aí antes de o tão sonhado desejo de ser mãe. Então a gente já entende que Deus tinha um propósito na vida aí do José e começou lá dentro do ventre. Mas eu queria que você começasse a contar, após a vida do José ali que veio, né? O Senhor trouxe você como um presente para sua mãe, mas como iniciou esse processo até chegar na conversão para o pessoal que está em casa entender? Então, assim, a história, ela é realmente um processo. No começo, a minha mãe teve essa dificuldade, ela perdeu 3 filhos, e eu falo 3, mas eu não lembro se foi 3 ou se foi 4. Então, assim, realmente foi um momento assim, bem difícil na vida dela. E ela um dia tomou a decisão que ela não queria mais. E beleza, e estava tudo certo. E de repente, de surpresa, para a honra e glória do Senhor Jesus, veio eu na vida dela, né? Então, foi uma gestação que ela descobriu na surpresa. Também ela ficou com medo, porque durante a gestação ela já tinha perdido outros filhos. Mas deu certo e Deus me trouxe a vida, né? E aqui eu tô. E durante esse processo, conforme eu fui crescendo, a minha vida ela sempre foi muito intensa em tudo que eu fazia. E essa é uma característica que eu tenho. Depois eu descobri que eu tinha TDAH, com hiperatividade, né? Então, assim, é uma característica minha, sempre foi ser muito intenso nas coisas que eu fazia. E essa característica, hoje, eu olho para ela, é algo bom. Porém, entretanto, todavia, a forma com que eu vivia com essa característica não era tão boa. Então, realmente, a minha vida ela era muito tumultuada. Tudo que eu começava a fazer, eu tinha que fazer muito intenso. E com 14 anos, eu fui seminarista num seminário de uma igreja católica, saí desse seminário e aí a vida virou uma bagunça completa, né? Então, conheci algumas coisas que eu não conhecia, comecei a beber, a fumar, comecei a me envolver com coisas erradas, com pessoas erradas. E até então eu não entendia que eram pessoas erradas, não entendia que eram coisas erradas. Para mim era muito legal. Então eu com 15 anos, 16 anos, eu lembro que minha mãe deu minha emancipação e eu ia pra balada. Então era muito legal, eu era muito descolado. Era aquele cara que todo mundo queria ficar junto. Eu tinha muitos amigos. Amigos, né? Amigos.
Enfim, era muito legal, achava eu. Mas, como eu falei, era muito intenso as coisas. Então, isso começou a fazer parte da minha rotina. E, principalmente, a primeira característica que começou a me levar para um buraco, para algo que eu vi que começou a ter algo sem fundo, foi a bebida. Então, eu começava a beber e eu não tinha mais hora para parar. Então, isso realmente, sim, era... No começo era final de semana, no começo era de vez em quando, mas isso começou a se tornar uma rotina. Então, eu tinha um amigo meu que a gente saía, que a gente sempre falava isso, né? Era uma característica nossa. A gente vai beber ou até acabar o dinheiro, ou até acabar o gole. Né? Mas o dinheiro acabava antes. Oh, meu Deus. É, destruição, né? É. Meu Deus. Enfim, e era dessa forma, assim, realmente que a gente vivia. Então, muito intenso, e isso começou a se tornar algo dentro da minha vida, dentro da minha casa, prejudicial. Então, a minha mãe começou a sofrer com isso, porque eu comecei a levar a bebida para casa, eu comecei a ter que esconder a bebida na minha casa, porque minha mãe via minhas bebidas e ela jogava fora. Porque era assim, eu me lembro que nessa época, assim, eu já estava ali com uns 19 anos, e era todos os dias que eu bebia, todos os dias. E aí comecei a me envolver com outras coisas, coisas erradas, com o mundo dos ilícitos, né? Sim, sim. É que É, uma coisa leva a outra, né, José? Não tem como. Assim, o domínio próprio é algo que é muito difícil. Então, quando a pessoa ela começa nesse caminho, a tendência dela realmente experimentar novas coisas, né, é muito grande. com certeza. É muito fácil. Hoje o mundo que a gente vive, ele apresenta as coisas com uma facilidade e com uma beleza que ela não existe. Não é real. Mas assim, parece ser. Porque você olha para a vida do teu amiguinho, pro teu colega do lado, e parece que tá tudo bem, que tá tudo Uhum. certo. Mas quando você tá dentro desse mundo, as coisas são assustadoras. Eu sentia medo. Não é modo de falar, eu tinha medo da vida que eu vivia. Eu, às vezes, tinha que me esconder. Então, assim, é assustador. Mas parece que é bonito para quem olha de fora. E a destruição que isso causa é muito grande. Eu lembro que isso causou problema no casamento do meu pai e da minha mãe. Meu pai chegou pra minha mãe e falou um dia pra ela, filho, amor, né? Chama ela, né? Ó, você escolhe, ou eu ou o teu filho. E isso eu comecei eu a causar dentro da minha casa, com as atitudes que eu tinha, com a forma com que eu vivia. Então o meu lar dentro da minha casa estava completamente destruído. Eu namorava com a hoje minha esposa, com a Bruna, e o nosso namoro era briga atrás de briga, discussão atrás de discussão. E não era por culpa dela, porque eu me tornei um mentiroso compulsivo. Porque quando você tem um vício, você precisa esconder esse vício das pessoas. E é isso que a gente faz. Você esconde, você mascara, você vira um mentiroso para tudo que o teu vício possa viver ele de uma maneira tranquila, você se torna um mentiroso. Então, eu falava pra Bruna, eu tô indo pra casa dormir. Tava nada, tava indo beber, tava indo comprar coisas erradas, enfim. Tava indo pra sair com meus amigos. E só que isso era mentiras atrás de mentiras. E eu comecei a mentir pra minha mãe. Falava pra ela assim, mãe, preciso de dinheiro pra ir pra faculdade. E era dinheiro pra comprar coisas, bebidas, e enfim, né? Isso daí começa a se tornar uma destruição dentro da casa. Uma destruição completa. A nossa vida vai se destruindo, se degradando, né? Até chegar no ponto que isso se torna insuportável. E era a forma com que eu tava vivendo. E parece que, por mais que eu tinha 19 anos, quando eu conto dessa forma, parece, mas é normal, é um adolescente, é um jovem, mas não é normal. Não é normal. É destrutivo. Acaba com a vida da pessoa. E principalmente, não só com a minha vida, mas aqueles que estavam próximos. Eu me lembro que antes da minha conversão, a minha esposa, ela tinha desistido. Hoje ela era minha namorada na época, né? Hoje minha esposa. Ela tinha desistido de mim. A minha mãe tinha desistido de mim. Meu pai tinha desistido de mim. Os meus parentes próximos, ninguém mais acreditava em mim. Eu posso contar mais um pouquinho sobre isso? Pode. Nós estamos aqui para te ouvir hoje. Eu tenho algumas perguntas que me veio na cabeça, mas vai, segue o baile. Eu me lembro que antes de eu me converter realmente, tentei começar uma conversão numa igreja. Um pastor falou uma coisa para mim que me marcou muito. Infelizmente eu não dei continuidade, e depois eu falo sobre isso, mas o pastor falou para mim que ele teve uma visão comigo. Nessa visão ele me via, de um lado, como um morador de rua, um mendigo, e do outro lado como um homem, um empreendedor, bem vestido, com camisa social. E aquilo me marcou, porque eu via que a minha vida estava caminhando para esse lado. O Uhum. lado do morador de rua, o lado... É engraçado de ver, mas eu não tinha mais ninguém. Meus apoios estavam acabando, minha rede de apoio estava se esgotando, ninguém mais queria ficar do meu lado. Então isso era realmente sim, muito destrutivo, né? Até aqui, depois eu já continuo. Então, quando você falou agora, né, do morador de rua, hoje
Até eu tenho um projeto aí engavetado aqui no coração que eu tenho muito desejo de trabalhar mais próximo com essas pessoas, porque na grande maioria, quando eu tenho contato com essas pessoas, você identifica que muitos são aliás, se converteram e se desviaram por conta da droga, não conseguiram manter firme, não tiveram o que você teve, né? Realmente, ó, eu vou agora investir no Senhor, eu vou ser servo, e acabam se perdendo. E quando você vê eles lá na rua, você fala assim, nossa, mas aquele ali não tem ninguém. Ele tem muitas pessoas, só que durante a caminhada que ele escolheu fazer, as pessoas cansaram. Só que é uma pessoa que está ali que ela realmente pode ter uma nova chance, ela pode ter uma oportunidade. Com certeza. Porque são pessoas que, assim como eu e você estamos aqui, são pessoas que trabalharam, pessoas que estudaram, são filhos, são talvez esposos, e elas chegaram nesse nível por causa da autodestruição. E normalmente, álcool e drogas, né? E não tem, é muito difícil não ser esse caminho. E quando você falou assim, eu estava pendendo para esse lado, e eu não tenho dúvida que se você não contasse, agora você vai contar, né? Não fizesse isso, eu não tenho dúvida que a tendência era você ir para esse caminho mesmo. Com certeza. Não tenho dúvida. E para quem está nos assistindo agora, deixa eu só uma pausa antes de você começar a contar aí. Claro. Deixa eu aproveitar aqui e falar com você de casa. A história tá só começando, gente. Tem muita história aqui, então aproveita, já encaminha. Deixa aqui na descrição o seu comentário. Coloca se tem alguém que precisa de algo, de repente alguém que você conhece, que está nas ruas, alguém que precisa de um apoio, nós estamos aqui para ajudar todas essas pessoas. E aproveitando também que o José está aqui, abrindo o coração, contando essa história dele, aproveita você que conhece alguém que precisa ouvir essa história, e encaminha, porque eu tenho certeza que nós podemos resgatar muitas pessoas para a honra e glória do Senhor. E, diretor, vamos falar dos patrocinadores já? Vamos aproveitar? Vamos falar do projeto? Aproveitar que o José está se preparando ali, vamos lá. Então, o nosso projeto, né, já fazem 3 anos que o Lucast existe, mas esse ano o Senhor nos direcionou para falar 100% de todas as histórias que trazem conversão e milagres. O José, ele não só é um milagre, como ele viveu milagres e foi através da conversão também. Então, o José traz aí essas 2 características que nós queremos contar aqui. Mas para esse projeto continuar, para que tudo isso aconteça, eu dependo de você, empresário, empreendedor, você que tem o desejo de ajudar aí, o diretor vai deixar aqui do lado um @ aonde você consegue fazer um Pix, fazer enfim, uma oferta, ou se você é empresário e quer ver a sua logo passando aqui na tela, quer que a gente divulgue o seu negócio também, entre em contato, porque esse projeto não é da Luciana, esse projeto é do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai preparar as pessoas certas para estarem patrocinando esse projeto, tá bom? Deus abençoe. Depois nós falamos dos outros, diretor, beleza? José, conta para nós lá. Enfim, né? Então, depois de fazer uma breve explicação de como era a minha vida, em um determinado dia, um determinado momento, eu tinha ido para a faculdade, era um dia normal até então da minha vida, tinha ido para a faculdade, eu já estava virado, fazia 2 dias seguidos, tava bebendo sem parar, tava usando o cartão da minha mãe, sem bateria no celular, coitado, só chegavam as notificações para ela, tim, tim. E eu parando de bar em bar, em lugar, e bebendo, e já completamente louco, alucinado. Nesse dia, minha mãe, ela conta que ela fez uma oração. Minha mãe não era convertida, deixa eu deixar isso aqui bem claro, para que a gente possa entender. Minha mãe não era convertida, e ela fez uma oração, e ela falou assim na oração, Deus, eu entrego o meu filho nas tuas mãos, não tem mais o que eu possa fazer. Não tem mais o que eu possa fazer. E segundo ela, logo depois dessa oração, ela recebeu a ligação, que era do meu acidente. Eu tinha sofrido um acidente na BR, eu bati o meu carro em um caminhão. Não me lembro de absolutamente nada, até tinha comentado isso com a Lu, não me lembro como foi o acidente, não tenho recordação disso. Só sei o que os outros dizem, que foi que eu tinha batido em um caminhão, e o caminhão, enfim, nunca vi esse caminhão, ele foi embora, não sei como foi. Só sei que eu saí do carro, eu desmaiei na BR e acordei com um homem me chamando, e eu fiz essa ligação para minha mãe. Logo em sequência eu já entrei na ambulância ali no socorro, e eu fui para o hospital. E lá eu fui tratado, e enfim, e aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, posso contar o episódio da Bíblia? Pode, conte. Tinha uma característica que eu tinha na minha vida. Falei pra Lu também, eu era muito sem vergonha, muito sem noção. E não faça isso, porque eu tenho vergonha, mas só que assim, é para mostrar a glória de Deus nas nossas vidas.
Eu tinha uma Bíblia que eu tinha comprado lá quando eu queria me converter, era uma Bíblia bem bonita, e ela era bem grandona, assim, ela era a mensagem. E eu deixava essa Bíblia em cima do meu carro. E eu sempre pensava assim, o dia que acontecer alguma coisa, se eu parar numa blitz, se eu bater o carro, ou qualquer coisa que venha acontecer, eu vou falar que eu sou crente. Eu tenho uma Bíblia aqui no carro, não vão nem querer fazer bafômetro. Olha só. Sem Você vergonha. vê como o diabo é, ele arma tudo, né? A arma sujo, sem vergonha. Nossa. E, enfim, no dia do meu acidente, a única coisa que sumiu do meu carro foi a Bíblia. O resto ficou tudo lá, as garrafinhas de cerveja, ficou tudo dentro do carro, né? Tanto é que perdi o carro, né? Então ele deu perca total, não recebi o seguro, óbvio, né? Com todo o direito. Sim. E tive que recomeçar. Mas, depois de alguns dias, eu recebi uma mensagem no meu Facebook, que era do Pastor Elder. Eu não conhecia o Pastor Elder não me conhecia, a gente não se conhecia. Então, ninguém sabia quem era quem, mas a minha sogra tinha entrado em contato com ele e falou, ó, conversa ali com meu genro, ele sofreu um acidente e tal. E o Pastor Elder, corajoso, sem me conhecer, entrou em contato, perguntou se podia ir na minha casa, se ele podia ir jantar. E eu falei, claro, com toda certeza. E aí minha mãe preparou uma janta, que eu lembro até hoje qual foi. Mãe, se você estiver assistindo, faz de novo. Muito boa. Era uma torta de pão com queijo, não, com frango. Nossa, que delícia. Tava boa. Enfim, e ali a gente conversou. E pela primeira vez na minha vida, eu conheci o que era o amor de Deus. Falei isso pra Lu. E eu quero deixar isso claro pra vocês, para que vocês possam entender como que a gente pode fazer e mostrar a manifestação do amor de Deus. Naquele dia ele chegou na minha casa, ele não falou absolutamente nada sobre o que eu deveria parar de fazer, sobre o que eu estava fazendo de errado, como minha vida era ruim. Não. Ele só deu o exemplo da vida dele. Ele falou, eu passei por isso, isso e isso. Deus te ama. Ele mostrou o amor de Deus, o amor de Jesus na vida dele. E simplesmente isso. E minha mãe não era convertida, ela falou de um monte de coisa que ela acreditava. E o pastor, legal, enfim. E eu entendi, falei, cara, esse homem é diferente. Ele não tá preocupado em querer mostrar o que é certo. Ele tá preocupado comigo. De verdade, ele nem me conhece. E o que ele tá fazendo aqui, demonstrando o amor dele dessa forma? Se ele não me conhece, por quê? Por que ele tá gastando tempo, energia? E aquilo começou dentro de mim a mostrar o que era o amor de Deus. A gente não precisa conhecer os outros. A gente só precisa obedecer o que Deus pede para que seja feito. E foi isso que ele fez. E ele foi lá, e com todo o amor, com todo o carinho, ele deu as explicações da vida dele, enfim, foi maravilhoso. E me convidou para ir pro culto. E eu fui, óbvio, fui depois no culto, comecei a ir, alguns cultos depois que eu estava frequentando, o Espírito Santo falou para mim parar de beber, falou assim, para de beber até o teu aniversário. E, cara, eu bebia todos os dias. E mesmo depois do meu acidente, eu continuei bebendo. Até eu comecei na igreja e foi um processo. Mas eu fiquei, acho que uns 3, 4 cultos e ainda tava bebendo. E o Espírito Santo falou, para de beber até o teu aniversário. E eu escutei aquilo. Falei, cara, até o dia do meu aniversário, eu não vou beber. É uma decisão que eu tomei. Cheguei pra minha esposa, falei, amor, negócio é o seguinte, tô orgulhoso até o dia do meu aniversário, não vou beber. Só vou beber no dia do meu aniversário e vai ser coisa boa. Aí eu só vou mudar o meu padrão, vou começar só a tomar o que tem de bom. Como se você já tivesse controle sobre a sua vida agora, né? Você mal sabia você, né? Dava tipo uns 3, 4 meses desse culto até o dia do meu aniversário. Eu falei, já era. Agora é só cerveja de trigo, banana. Só artesanal, só coisa boa, porque essa não vai fazer mal. Não, na tua cabeça, óbvio, né? Cabeça esperta. E... a gente pensa as coisas, mas Deus faz tudo diferente, né? E daí, nesse processo, nesses 3, 4 meses, o Espírito Santo começou a tratar o meu coração de uma maneira que eu nunca tinha vivido na minha vida. Nunca tinha vivido. Então, foram experiências que Deus foi me dando, porque eu abri o coração para Ele. Então, isso é uma coisa que, assim, que eu acho bem importante a gente dizer. Tem um versículo que fala, eis que estou à porta e bato. Deus, e isso é real, Deus bate no nosso coração, Ele não invade. A gente precisa abrir a porta. Tem que ter atitude. Sem atitude não há conversão. Essa é a forma com que eu vivo, a forma com que eu acredito. É claro que Deus faz os milagres, mas a gente precisa estar disposto a viver e abrir o coração para isso. E ali nesse período que eu fiquei ali, meus 3, 4 meses sem beber, chegou o dia do meu aniversário, eu falei pra Bruna, nunca mais eu quero beber. E hoje fazem 9 anos que eu não sei o que é colocar uma gota de álcool na boca. Nada. Não, nem um bombom, como diziam, nem um bombom de licor, nada. Absolutamente nada, para a honra e glória de Jesus. Amém. Então, depois do momento em que eu tomei a decisão, porque é um conjunto, né? É Deus agindo e a nossa decisão. Sem a decisão, não há conversão. Enfim, e aí Deus falou isso comigo e desde então, desde essa decisão e com o auxílio do Espírito Santo, eu tenho vencido dia após dia.
E é claro que não é fácil. Tem dias, né? Você tá na praia, tá um calorzinho, aí tá o vizinho do teu lado lá, tss, e você olha, claro que você tem vontade, mas existe uma diferença entre ter vontade e você fazer, né? Então você vence a vontade, você mata esse desejo dia após dia, para que o propósito de Deus cumpra-se nas nossas vidas, né? Se você contando isso, talvez seja até importante a gente comentar, porque as pessoas pensam assim, a gente falou isso no primeiro episódio desse ano, que a conversão, ela acontece todos os dias. Eu não consigo, eu já sou convertido. Não, a gente se converte, a gente conhece verdadeiramente o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai moldando o nosso caráter, vai nos trazendo ali aonde ele quer que nós estejamos. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de amizades, tem que abrir mão de lugares. Por quê? Porque senão o processo que eu preciso viver, eu não vou conseguir viver. Só que eu preciso entender que é todos os dias. A decisão precisa ser todos os dias. Porque quando você fala, eu decidi que não iria beber até o meu aniversário e depois ia tomar só uma cervejinha artesanal. Mas o Espírito Santo falou pra você, não é isso que eu quero. Uhum. Eu não quero que você beba mais. Por quê? Porque pra você, a bebida era algo destrutivo. Com certeza. Pra você, a bebida te levava a outros caminhos. Ou seja, como que você vai viver na presença do Senhor se você tá vivendo algo que destrói você? Não tem como. Então, muitas pessoas pensam, é só um golinho, é só uma cervejinha, então, ou a gente vê muito, né, eu parei de beber, então eu vou tomar uma cerveja sem álcool. E da sem álcool já vai para voltar. Então, assim, para quem tem, não tô dizendo todo mundo, cada um sabe, né? Mas o meu esposo também passou por esse processo de nunca mais beber. Quem tem o vício, quem tem o problema com essa determinada situação, ele precisa literalmente todos os dias pedir ali pro Senhor, olha, eu não quero isso. Vou dar um exemplo aqui. Quem tem problema com pornografia, todos os dias ele precisa lutar contra. Quem tem problema com prostituição, todos os dias precisa lutar contra. Então, a tua dor é diferente da dor do outro. Com certeza. Mas todo mundo tem uma dor. Com certeza. E me conte, você ficou sem beber, chegou o aniversário, você decidiu, a Bruna ainda era namorada. Ali a Bruna começou a se animar. Ficou faceira, né? Aí ela viu, ganhei o homem. Porque se ela não desistiu de você fazendo toda essa palhaçada, é porque, olha, você é um homem de sorte, hein? Tô falando pra você, porque se fosse outra, já tinha te abandonado. Com certeza. E ela sofreu muito. E eu me arrependo muito das coisas que eu fiz, das coisas que eu falei pra ela. E ela foi uma guerreira, mas ela tinha desistido. Então, no dia do meu acidente, no outro dia a gente tinha um casamento, que a gente era padrinho, e... segundo ela, iríamos nesse casamento e após o casamento ela ia terminar comigo. Então ali já tinha uma decisão tomada também. Então minha mãe tinha uma decisão tomada, entregou minha vida diante de Deus. Minha namorada e hoje esposa também tinha tomado uma decisão, ela ia se separar de mim. E eu creio que Deus me deu essa chance porque ele tinha um propósito na minha família. Hoje eu tenho uma família maravilhosa. Eu e minha esposa, a gente se dá, claro, como todo mundo tem seus problemas, óbvio, mas a gente se dá muito bem. A gente trabalha junto, ela trabalha ali na empresa. Todos os dias, a gente tá junto quase todos os tempos. Ela tá aqui, não tá aparecendo, mas ela tá nos bastidores, gente. Eu falei assim, Bruna, vamos, né, sentar. Não, essa parte não é comigo, não. Eu falei, oh, meu Deus, vamos sentar. Não, essa parte deixa pro José. Ela tem um pouco de vergonha. Mas ela fala super bem. Ela só se faz. Viu só? Mas ela tá aqui, ó. Estamos vendo ela aqui, ó, dos bastidores. Mas hoje, eu vejo que é o propósito de Deus. Eu tenho uma família linda. Meu filho é maravilhoso. E até é uma parte do milagre a história do meu filho. Posso já emendar com essa parte? Pode emendar. Então, primeiro vamos voltar na parte da conversão. Vamos lá. Você, depois desse momento, você teve o acidente, você ficou sem beber e aí, de verdade, você teve a sua conversão. Aí você se batizou. Conta esse pedacinho aí pra nós. Então, o que aconteceu? Do batismo, eu me batizei naquela primeira vez que eu tava me convertendo. Então, eu vim já batizado. Chegou no ponto que eu quero. Você era um desviado. Um desviado. E o que eu falei pra você no caminho, que esse canal é pra quem? Pros desviados. Entendeu? Amém, verdade. E eu não tinha pensado nisso. Agora que, o Espírito Santo veio aqui. Então, você tinha se batizado. Gente, é isso que a gente precisa falar. Eu não vou nem olhar pra lá, vou olhar pra você. Quando Deus falou pra mim, esse canal não é pra que... Lógico que vai ter muitas pessoas que não conhecem o Senhor e vão assistir. Mas esse canal, ele é pra quem já conhece o Senhor. Porque você já conhecia. Você tinha se batizado nas águas, mas o que você fez? Você não se converteu. Exatamente. Porque o batismo, conhecer a Deus é uma coisa, a conversão é outra. E aí as pessoas se desviam, que foi o seu caso, eu não sabia, agora, né?
você se desviou e você continuou fazendo todas as práticas que você fazia antes. Pior, porque o diabo vai... Ah, meu filho, você pode ter certeza que o diabo tava lá alegre ali, felizão. Serelepe. Toda a vida. E eu tenho certeza que se a atitude da tua mãe de fazer essa oração, de entregar você pro Senhor, e se o Senhor não tivesse um propósito tão grande na sua vida, a sua vida tinha sido ceifada naquele acidente. Eu creio também. Com certeza. Acredito, sim, que eu vivo depois daquele dia. Exatamente. Para alguns eu falo que eu tô fazendo hora extra. Mas... Então eu vou deixar um recado para quem tá em casa, que está nos assistindo, talvez, gente, é indiferente de placa de igreja, de doutrina, a gente não fala sobre isso, a gente fala sobre o Senhor, o nosso Deus, né, Jesus, que veio aqui para nos salvar de todo esse lamaçal de pecado aí, mas talvez você conheceu Jesus em algum momento da sua vida, você se batizou, ou você começou a conhecer e você se perdeu, assim como José se perdeu no meio do caminho. E eu quero convidar você, não espere um acidente, não espere, porque talvez os planos que o Senhor tem para você, eles são muito grandes, mas você precisa tomar a sua decisão. Talvez você pode ter se ferido com liderança, com igreja, com irmãos, seja com o que for, não importa. Comece a olhar para o Senhor, comece a olhar para Jesus, porque a partir do momento que o José olhou para Jesus, foi aí que você fez a sua conversão. Então, olha, eu estava esperando o batismo depois do acidente, foi antes. Foi antes. Olha para você ver. E como o Senhor cuidou da sua vida. Como foi um milagre. Muito. Eu me lembro que um conhecido meu, um amigo meu, ele falou para mim uma coisa que me marcou, mas não foi uma coisa positiva, teoricamente. Então, quando eu me converti, eu comecei a viver... Lembra que eu falei no começo que eu era muito intenso, né? Então, a minha vida, ela é marcada por momentos intensos. É uma característica minha. A tua personalidade. Então, tudo que eu faço com intensidade. E ele falou para mim, cara, vai devagar, você acabou de se converter. Só que aquilo eu pensei, cara, eu não posso ir devagar. Ele disse, depois você vai fazer as coisas muito rápido e vai se magoar e vai querer sair. Eu falei, não posso ir devagar, eu não conseguia imaginar eu indo devagar, porque essa realmente é uma característica minha. Mas eu creio que quando a gente se converte, a gente precisa ser entregado nesse caminho por um todo, porque uma coisa que você falou é muito verdade. Se você não troca os caminhos, as pessoas com que você está convivendo, você não vai se converter, porque as pessoas que você convive, o meio que você tá, faz parte de quem você é. É inegociável. Então você precisa mudar. Antes de você ajudar as pessoas, você precisa ser ajudado. Sim. É impossível. Você não vai ajudar alguém. Acabei de me converter, faz 3 meses, eu vou voltar lá onde eu estava. Não vai. Não. Você vai cair, você vai se machucar. E, enfim, a gente precisa entender isso, né? Quando você terminou de se converter, o primeiro amor é maravilhoso, né? Então a gente tá naquela intensidade, até quem não é tão intenso como você, eu também sou assim. Então você acaba ficando. Mas aí você não entende que essa intensidade é para você conhecer Jesus. E é para você conhecer Jesus, que é para você nem fez a tua parte ali, você nem se converteu, você quer buscar quem estava lá com você, porque é muito bom. Sim. É maravilhoso a gente sentir aquele primeiro amor, é maravilhoso, mas é importante, até isso serve para as lideranças da igreja, para pastores, é muito importante você que está em volta de quem acabou de se converter e está naquele primeiro amor, você saber conduzir essa pessoa, porque a tendência de se decepcionar, a tendência de você querer voltar lá atrás é muito grande. Mas aí se você tem alguém, poxa, um exemplo, a Lu já era convertida e conheceu o José, ele tá naquela empolgação. José, vem aqui, vamos conversar. Foi o que o rapaz fez, mas precisa um pouco mais, vamos conversar. Tá, qual que é a tua intenção? Olha, se você voltar aqui, pode acontecer tal coisa. Então, vamos fazer diferente? O que você acha? Vamos traçar uma nova rota? Você é um cara muito empolgado, então vamos encontrar algo que vai te fazer, né, essa empolgação aqui dentro. Então, ter essa conversa. E eu acho que entra muito o papel de pastorzão mesmo, né? Daqueles paizão, que é o que aconteceu depois com você. Então, é muito importante que lideranças, pastores, todo mundo que está envolvido com essas pessoas tenham esse entendimento. Que talvez não é por maldade, mas lá no passado tinha essa necessidade. Vamos batizar, vamos conversar, todo mundo... Números, né? E hoje não é mais assim, né? Hoje a gente entende que não é. Hoje a gente precisa conhecer a palavra de Deus, a gente precisa conhecer Jesus. E através disso, vai acontecer o processo que hoje você vive. Com certeza. Hoje, o que o Senhor fez e faz na sua vida, ok. É isso é conversão todos os dias. Amém. Mas voltando aqui para o nosso assunto, então você já se converteu, você começou a caminhar com Jesus e ali começou o processo. A Bruna te perdoou, glória a Deus, né? Porque senão você estava convertido sem namorada, não tinha dado certo. Não. Que bom. Ó, glória a Deus pela sua vida, tá, Bruna? Que você foi forte, hein? Com certeza. Verdade. E ali ela
teve o processo, vocês casaram, aí teve o filhinho, como é que foi? Então, Deus foi preparando tudo. A gente não tinha condição nenhuma. Então, quando eu me converti, a minha situação financeira era um desastre. Um desastre. Eu tinha passado com 2 sócios na minha empresa. O primeiro sócio acabou que não deu muito certo. O segundo sócio era um grande amigo meu, assim, um amigão mesmo. E, infelizmente, durante a sociedade, deu errado. Eu lembro que quando a gente começou a sociedade, eu falei, cara, vamos só cuidar para não perder a amizade, enfim. E não foi o que aconteceu, infelizmente, deu errado. A sociedade deu errada, as contas deram errada. E também teve um milagre sobre isso. A gente ficou com uma dívida no meu nome, bem grande. Mas... até esqueci a pergunta. É que daí você foi... Quando você ficou com essa dívida, eu lembro que você contou que tinha um milagre nessa dívida. Você foi para poder... O Espírito Santo, acho que, né? Falou para você ali, ó, José, vamos caminhar certinho, né? Assim, então, mas durante esse processo, eu não lembro o que eu tava falando, mas enfim, Deus começou a ministrar o meu coração. Eu me lembro que a primeira vez assim, que Deus ministrou sobre algo financeiro na minha vida, tava falando que tava tudo lascado a minha saúde financeira, né? E realmente sim tava, então a gente não podia casar e Deus começou a fazer um milagre. Então nesse momento, sim, eu comecei a entender algumas coisas na igreja que eu frequento, sempre quando a gente ministra oferta, uma das coisas que é falada assim, Deus não precisa do teu dinheiro, você tá aqui para ouvir uma palavra. Se você entregar, você vai ouvir a palavra, vai receber. Se você não entregar também, do mesmo jeito, tá tudo bem. Não é sobre só entregar. Você entrega teu dízimo, tua oferta, se você tem entendimento do que é isso. Então, o primeiro passo é a gente entender o que é dízimo, entender o que é oferta. Nesse momento, a gente começa a entregar o dízimo, começa a entregar a oferta. Então, nossa igreja deixa isso muito claro. E sempre deixou. Então, isso foi uma característica que me marcou. E eu me lembro, nossa, senti uma vontade de ofertar, mas eu não tinha dinheiro. Eu lembro que eu abri minha carteira e eu tinha R$5. Na época eu usava o carro da minha mãe, porque eu tinha batido meu carro, então não tinha mais carro. Eu usava o dinheiro dela para abastecer o carro, porque a empresa estava numa situação degradável. E eu tinha R$5. E eu ofertei. E no próximo domingo eu fui ofertar de novo, porque eu senti essa necessidade no meu coração. Parece que é brincadeira, mas não é. Eu tinha R$10. E eu falei, nossa, né, que legal. Já dobrou, exatamente. Parece brincadeira, mas não é. É real. E aquilo ali mexeu com o meu coração, e eu comecei a entender. Então, daquele momento em diante, eu conversei com a Bruna, falei, a gente vai organizar a empresa, eu vou começar a tirar salário para mim agora da empresa. Me lembro até hoje, isso fazem 7 anos. O meu salário, na época, eu comecei a tirar, que era o que eu podia, que não tinha condições de tirar mais, era R$800. Era aquilo, pronto, acabou. Fazem 7 anos. E era o que eu tirava. E eu tava feliz. E eu falei pra Bruna, nós vamos casar. Agora eu tenho um salário. Era o que eu tinha, R$800. Aí você já tava exercendo a fé, já, tô gostando. Já. E a gente casou nessa situação. A Bruna trabalhava comigo e não tinha salário. Era os R$800. Ela tinha saído de um emprego, ela tinha um dinheiro ali que ela tinha recebido, que foi o que deu pra gente fazer umas reforminhas que a gente precisava, que minha sogra deu uma casa ali pra gente morar. E aí a gente foi. Com esses R$800 fomos pagando o casamento, montando tudo que precisava. Contratamos um buffet maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, eu comia muito, fiquei feliz. E todo mundo foi bem servido, o lugar foi maravilhoso. Então a gente começou a ganhar ofertas. Então as bebidas ali do casamento, não tinha nada com álcool, mas todas as bebidas a gente ganhou. A gente ganhou uma parte da decoração, né? Várias coisas foram acontecendo, assim. Então o espaço ali a gente conseguiu com desconto. Então Deus foi fornecendo as coisas e em menos de um ano a gente casou. Então minha conversão foi maio, mais ou menos. A gente casou em março, dia 3 de março de 2018. Ufa, lembrou! E esse foi assim, dessa forma, na coragem. Mas daí, né, voltando ao assunto ali da área financeira, até tinha comentado com a Lu, Deus fez um grande milagre na minha vida, porque quando eu terminei essa sociedade, antes de eu me converter, tinha ficado uma conta. Para mim, na época, era uma conta impagável. Impagável. Hoje não é impagável, mas na época, para mim, era um número muito alto. Então, eu me lembro até hoje, era R$20 mil. Eu não tinha, eu tinha R$5 na minha carteira que eu dei de oferta, era isso. Então, a situação realmente era difícil. E Deus começou a falar no meu coração, vai no banco e negocia essa dívida. E eu teimoso, mas eu não posso. E Deus falava, vai no banco e negocia a dívida. Então eu tomei coragem, levantei a cabecinha e fui no banco. Cheguei lá no banco, falei, o negócio é o seguinte, senhor gerente, vou negociar a dívida aí. E aí ele foi lá e falou assim, então me passa o CNPJ pra gente ver. Procurou no CNPJ, pra minha surpresa e espanto, não tinha dívida. Ele falou, cara, não tem nada. Eu falei, não, pode olhar direito. Eu tava desconfiada. Deus faz as coisas e a gente é tanso, a gente desconfia. Falei, olha de novo. Ele olhou e falou, não tem nada.
me passa teu CPF. Eu passei meu CPF. Ele falou, não tem nada. Eu falei, meu Deus. Cara, não é possível. Nada. Então eu falei, cara, se Deus mandou eu ir, não tem nada. Então existe coisas. Existe milagre. Não é possível que haja uma transformação. O banco nunca vai tirar as coisas. Pelo contrário, é juros em cima de juros, não tem um descontinho. E daquele dia em diante eu comecei a entender, cara, minha área financeira, Deus vai cuidar. E é Ele que cuida. E as coisas foram acontecendo, foram evoluindo, graças a Deus. Hoje a nossa empresa tem crescido, Deus tem colocado cliente, Deus tem suportado. Recebi uma palavra na igreja de um pastor do Paraguai. Na verdade, ele entregou a palavra para a igreja, mas eu recebi para mim. Ele falou que existia um irmão na igreja que trabalhava com a parte criativa, uma agência, enfim, e que desde aquele dia em diante nunca mais as contas iriam fechar no vermelho. E nunca mais fechou no vermelho. Fazem aí seus 6, 7 anos também. Então eu creio que é a provisão de Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o melhor. Eu me esforço para ser, eu faço a minha parte, me dedico, estudo, trabalho, eu acordo cedo, vou dormir tarde e tá tudo bem. Eu amo fazer o que eu faço, mas eu sei que não é pelo que eu faço, mas é porque Deus abre as portas. Você entendeu que o lugar de Deus, né? Porque eu falo assim, Deus é que nos encontra. A gente, porque eu encontrei Deus. Não, Jesus nos encontra o tempo todo, ele tá ali. E quando ele nos encontra, e a gente toma a decisão de abrir a porta, a gente toma a decisão de viver com ele, e a gente entrega a nossa vida para ele, diz aqui, ó, endireita as suas veredas, e eu cuidarei da sua vida. Uhum. Ou seja, você endireitou as suas veredas, o Senhor tá cuidando. E quando Ele tá cuidando, ele não é, vou cuidar só disso, daqui. Não, ele tá cuidando. Vai ter provações, vai ter dificuldades? Claro que vai. Com certeza. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que tudo o que acontece coopera para o bem. Então, a gente fica de uma forma entregue ao Senhor mesmo. Uhum. E sabe o que é legal? Deixa eu até falar. Diretor, vamos aproveitar aqui que eu vou puxar um outro assunto aqui. Vamos falar dos patrocinadores? Bora? Então, vamos lá. Nesse canal hoje, com toda essa proposta, né, para honra e glória do Senhor, onde eu digo que desde o início aqui é João 3,30, gente, que ele cresça e que eu diminua, porque eu quero ver esse número de pessoas sendo atingido cada vez mais. Nós já estamos com números bem legais, estou muito feliz. Mas eu preciso agradecer a agência de Juinha, onde nós estamos gravando desde o início, né, que nos apoiam. Hoje nós temos um investimento aqui, sim, mas graças ao apoio deles ainda é um investimento que a gente sabe que seria muito maior. Então, se você quer, de repente, fazer o seu podcast, se você tem uma ideia, se você quer fazer algo também, os meninos estão em Curitiba agora. Manda aqui, ó, o diretor deixa rodando aqui o @ todos os contatos. Prestigie, porque vale muito a pena. E eles toparam na hora quando eu falei, nós vamos nichar e vamos falar somente sobre a palavra de Deus. E estamos aqui juntos. E também nós temos a Challenge, que é a academia personalizada em Campo Largo. E de todos os patrocinadores que nós tínhamos, a Challenge está aqui, firme junto conosco, está nos apoiando, porque ele acredita aí nesse projeto tão grandioso do Senhor. Então, e a Ludelu, né, gente? Não podemos deixar de falar da Ludelu, né? A Ludelu, mesmo um processo aí de transição e tantas coisas que aconteceram, a Ludelu todos os meses esteve junto. E eu quero contar para vocês. Hoje a Ludelu está localizada na rua não é João, é Joaquim Ribas de Andrade, 798 em Campo Largo, bem pertinho da prefeitura. E nesse sábado, agora, do dia 1º/2, a partir desse sábado, está novamente tendo atendimento com a parte de café, almoço, além dos eventos que já faz aí há bastante tempo. Então, você que quer prestigiar também esse nosso patrocinador, que quer ir lá tomar um café, um ambiente cristão, onde nós teremos uma livraria, tá? Eu vou daqui um pouco falar o nome da livraria, até ela trouxe ontem da parte do sebo alguns livros para a gente decorar aqui o cenário. E a livraria vai estar também dentro do espaço Ludelu, porque você pode ir lá tomar um café com a sua família, você pode fazer um devocional, você pode sentar e falar assim, eu preciso falar com Deus, né, José? Hoje eu tô aqui, tô trabalhando em casa, home office, tô cansado, vou lá na Ludelu lá tomar um cafezinho, um ambiente ali aconchegante, com uma livraria para você talvez comprar um presente para alguém. Então tá completinho. A partir do dia 1º, esperamos vocês lá. Falei de todo mundo, diretor? Não esqueci de ninguém? Então, fechou. José,
falando, já que nós estamos falando aqui, né, em empresas e tudo, antes da gente continuar, fala pra gente, porque você falou que o senhor está cuidando do seu negócio, faz 6, 7 anos que a provisão está na mão de Deus, você tem trabalhado muito, se dedicado muito junto com a Bruna, né, mais colaboradores, mas qual é a empresa e aonde fica? Conta pra nós também. Então, eu tenho uma agência, né, uma agência de publicidade, e junto com a agência a gente tem a parte de comunicação visual. Então, que faz fachada, cartão, fachada em ACM, letra caixa. Então, são duas frentes diferentes e que exigem muita energia, né? Mas ela fica ali na Avenida Padre Natal Pigato. A gente hoje atende praticamente só de home office. Então, todos os nossos atendimentos a gente vai até o local. Temos colaboradores que fazem todas essas partes, tanto a parte da agência quanto a parte da fachada e criação de letras caixas, enfim. Hoje, graças a Deus, a gente tem cliente em várias partes do Brasil, não só em Campo Largo. Deus abriu as portas, e isso é fato, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu tenho, na verdade, orgulho de dizer isso, assim, porque pelas nossas próprias forças é muito difícil, existe concorrência, existe vários fatores que acabam limitando aquilo que a gente pode fazer, mas quando tem um fatorzinho ali, o fator D, né? Fator Deus. O fatorzão. Fatorzão, as coisas acontecem, né? Então, essa parte de publicidade, a gente cuida de redes sociais, faz marketing digital, faz criação de site, enfim, toda essa parte, assim, bem digital mesmo, né? O diretor vai deixar o teu arroba aqui do lado passando, então se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, eu já lembrei aqui que a Ludelu tá precisando de um trabalho lá de fachada, viu? Aí, eu tava desesperada, que meu Deus, quem que vai fazer? E eu preciso fazer uma placa de horário, preciso não sei o que, olha lá, já encontrei, já. Tá achado já deu match. Graças a Deus. Isso aí. José, então após a conversão, após o casamento, né, tudo que você falou, Deus restaurou aí o teu processo também financeiro, porque uma pessoa que se converte, a primeira coisa que ela começa é querer fechar todas as brechas, né? Sim, com certeza. Eu falo assim, por isso que eu digo que é todos os dias a conversão, porque cada dia você conserta algo, cada dia é fácil? Não é fácil. Não é fácil, é um processo, e a gente é ser humano como todo mundo, a gente falha como todo mundo, mas aquilo começa a incomodar e você precisa consertar tudo isso. Mas ok, o José fez toda essa parte, a empresa tá legal, e aí veio o casamento, e aí vem o filho. Isso, então agora sobre o nosso bebezinho, né? O Noah, o nome dele. Hoje o Noah tem 2 anos e 3 meses, mas quando a gente soube que a Bruna estava grávida, foi tudo maravilhoso, e é lindo, assim, essa parte da gestação, essa parte ali que você tá vivendo, você tá vendo crescer, é maravilhoso. Os 3, 4 primeiros ultrassons, assim, fantásticos. Porém, entretanto, todavia, num ultrassom que a gente foi fazer, a mulher ali que faz essa parte, ela falou que a bolsa da Bruna estava crescendo demais e que a cabeça do Noah estava crescendo demais. Então a gente ficou um pouco preocupado, a gente depois já refez o ultrassom de novo, com essa mesma médica, e ela falou a mesma coisa. Então a gente levou os exames ali na ginecologista da Bruna, a ginecologista viu os exames e falou assim, ó, a gente tem que ver se não vai ter que intervir nessa gravidez. Então isso para nós foi desesperador, né? Já imaginou? Você sonha com isso, você cuida e aí chega uma médica e fala que talvez tenha que intervir na gestação. E aí a gente começou a orar, pedir para Deus, e foi mais uma ultrassom e continuava crescendo. Aí a Bruna descobriu que ela tinha diabetes gestacional. Não saiu nos primeiros exames esse resultado, então foi descobrindo com o passar do tempo, foi bem difícil. E continuamos nossa oração, crendo que Deus iria fazer, sabendo que Deus iria fazer, porque o crer tem a ver com saber também, ter convicção. Então a gente tinha essa convicção e orava já crendo. E a gente foi fazer a última ultrassom antes do momento ali de nascer. E daí mudou o médico. O médico falou, não, gente, isso aqui tá tudo bem. Olha esses exames aqui, então não tinha mais nada. Tava a cabecinha do tamanho normal, tava tudo normal. Pra honra e glória do Senhor Jesus. E aí veio, até engraçado, porque assim, a gente tem um plano de saúde. E o nosso plano de saúde, ele cobre a médica que é plantonista, né? Então, o parto dele foi ali no Santa Cruz e tinha uma médica plantonista. E a gente não sabia quem seria, né? Mas, amém, Deus sabe. E essa médica chegou, eu tava sentadinho lá esperando, né? Ela chegou, veio conversar comigo, com a Bruna, e ela falou assim, fica tranquilo, Deus tá agindo, Deus tá não sei o quê. E eu, nossa, veio uma mulher cristã, do nada. Fiquei muito feliz, assim, a gente ficou muito empolgado. Antes dela fazer o parto da Bruna, quando tava ela e a Bruna na sala, antes de eu entrar, ela orou na sala. Então, assim, você vê o cuidado de Deus nos detalhes. Sim.
Deus é muito bom. O nosso plano cobria... Como que é o nome? Enfermaria. E aí nasceu, tinha uma mulher na nossa frente, e ela virou urgente e tal, e beleza, atrasou o parto do Noah, e foi a nossa vez. A hora que a gente foi pra entrar na enfermaria, tava lotada. Aí, quartinha. Ganhamos um quarto, ficamos no quarto com o Noah. Então, assim, todos os cuidados que a gente nem imaginava e nem esperava, Deus fez. Foi lindo. Mas, né, passado isso, quando o Noah nasceu, ele tinha 2 meses, ele começou a sentir uma dor pra fazer xixi, enfim. A gente levou ele no médico e descobriu que ele tinha hérnia inguinal, bilateral, nos 2 lados. E de novo, ficamos preocupados. E aí a gente levou e fez exame, e aí levamos na médica especialista, e ela viu, e ela falou, ó, não existe cura. Existe um tratamento que é a cirurgia. Ela é bem tranquila, não tem problema nenhum. Geralmente ocorre tudo bem, então o que pode fazer é a cirurgia. Mas eu não estava satisfeito com isso. Falei, cara, meu filho tem 2 meses. Ele é nenezinho, eu não quero que ele seja operado. E eu estava andando de bicicleta com um amigo meu, Sandoval, chamo ele de Mano Val, né? Meu mano, meu brother. Tava andando de bicicleta e Deus me inspirou, falou, chega em casa e ora por ele. Eu cheguei em casa, tomei banho, chamei a Bruna, a gente pegou um óleo, colocamos a mão sobre ele e oramos, Deus, no nome de Jesus, ele vai ser curado. E eu creio. E declarei, e aí falei pra Bruna, vamos levar ele no médico de volta. A gente marcou o médico, a mulher foi lá, fez os examezinhos primeiro de toque, ela falou, ó, não sei o que tá acontecendo, mas não tem nada aqui, não tô vendo mais nada. Ela falou, nunca vi acontecer isso. Eu falei, nós somos crente. Não brinca aqui, não. Somos crente do quente mesmo. Crente quente. E aí a gente fez de volta os exames de imagem, claro, né, para confirmar, e realmente tinha sido eliminado. Então eu vejo isso como um amor e cuidado de Deus. Eu tinha ouvido uma pregação uns dias antes do Luciano Subirá, até comentei com você, e o Luciano Subirá falou que ele estava com uma hérnia, ele subiu no púlpito para orar, ele orou pelas pessoas que estavam com hérnia na igreja, e a hérnia dele não era curada, e daí depois passou ali, ele curou, o poder de Deus curou através da vida dele várias pessoas, e depois ele também foi curado. Eu falei, cara, se Deus fez na vida dessas pessoas, Deus fez na vida do Luciano Subirá, é o mesmo Deus. Nós temos acesso ao mesmo Deus. De ontem, de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. A gente vai passar, se Jesus não voltar, mas Deus continua sendo Deus. Então não tem, eu creio, Deus vai fazer. E Deus fez. E hoje meu filho tá lá, perfeito, sem dor nenhuma, feliz, faceiro, serelepe, pimpão. Tá mais do que bem, diga. Com certeza. Amém. Graças a Deus. Deixa eu perguntar pra você aqui. Eu gosto sempre de fazer algumas perguntinhas, mas é pra responder de bate-pronto, assim. Tipo, o que vir na cabeça, você responde, tá? Tá. Jesus foi um exemplo como pai? Jesus? Deus foi um exemplo através da vida de Jesus como pai? Com certeza. Tá. Como buscar referências? Boa pergunta. Como buscar referências? Isso. Primeiro, minha forma de ver é conhecendo as pessoas, né? Porque, posso explicar essa? Pode. Porque isso é um tema que eu já até ministrei sobre. Existe um problema hoje. A gente tem muito acesso. E existem muitas referências que não são referências, que não viveram, não passaram, não experimentaram, e estão dizendo que viveram, passaram e experimentaram. E as pessoas começam a seguir, ouvir e estão sofrendo por causa disso. Então, o que eu vejo como um ponto importante? Conheça quem vai ser tua referência. E, claro, a palavra de Deus, né? Sem dúvida. Imbatível. Por que o Senhor escolhe os improváveis? Porque seria muito fácil escolher os prováveis, né? Deus é um Deus de maravilhas, de milagres. Os prováveis seriam muito fáceis. E você considera que você era um improvável? Totalmente. Com certeza. Sem chance nenhuma. Se não fosse através de Deus, como a gente falou no começo, estava morto. Certeza absoluta. E hoje, o que Deus tem feito na sua vida pode inspirar outras pessoas? Eu creio que sim. Eu creio que pode inspirar. Se as pessoas olharem o que eu passei e o que Deus fez até então, com certeza. E através do que você vive hoje, você deseja inspirar novas pessoas e fazer com que a sua história seja conhecida? Com certeza. Com certeza. Honrar e glorificar o nome do Senhor. Assim, com o pastor Elder, eu aprendi uma coisa o dia que ele foi na minha casa. A melhor forma de evangelizar qualquer pessoa não é falando. É através do exemplo. Então, hoje, a forma que eu, José Luiz, gosto de evangelizar, não é
claro que existem pessoas e pessoas. Sim. Minha forma. A forma que eu gosto não é saindo na rua, não é falando com os outros, é mostrando o meu exemplo. Então, o meu barbeiro conhece o meu exemplo, o meu irmão lá na minha casa conhece o meu exemplo, as pessoas que eu jogo futebol na quarta-feira conhecem o meu exemplo. Eles até brincam quando eu chego, chegou o pastor, né? Então, e eu não ligo, eu fico feliz. Eu fico super feliz. Porque, assim, as pessoas têm que ser evangelizadas através do nosso exemplo. Não existe uma outra forma. Você pode falar. O exemplo é o que arrasta. Você me fez lembrar, antes de eu fazer a última pergunta para você, mas eu preciso compartilhar isso. O meu filho tem 4 anos, o Anthony, o caçula. E esses dias a gente voltou da igreja e o meu marido estava lá, né, conversando com algumas pessoas e atendendo. E tinha um visitante, meu marido ficou dando atenção para esse visitante, ficou conversando e o meu filho é muito agitado, né? Ele para lá, para cá, mas eles veem tudo. E quando a gente chegou em casa, a gente sentou para comer antes de dormir. Ele olhou bem sério assim, o meu pai é pastor. Que ele quer dizer pastor, né? O meu pai é pastor. Eu falei, como assim teu pai é pastor? Pera, eu peguei o celular, falei, fala de novo. E ele deu uma risadinha, pai pastor. Daí meu marido, tá amarrado? Porque ele sempre fala assim, tá amarrado, né? Eu olhei pra ele e falei, não adianta fugir, filho, não adianta. Meu marido é aquele pastorzão também, que vai ser um daqueles pastorzão mesmo. Tá na olaria, né? E aí eu olhei, gravei e mandei pra pastora, esse profeta aí é terrível, não erra uma. Amém. E aí eu falei assim, pois é, pastora, tá? E eu achei muito engraçado, porque o exemplo. Entendeu? Ele nunca falou nada, pelo contrário, meu marido fala, tá amarrado, eu não quero nem saber disso, né? Mas olha como o meu filho vê o pai. Então, 4 anos, o que maravilha, né? Você entendeu? O meu pai é pastor. Com certeza ele associou, ele tá lá conversando, falando com as pessoas, oração em casa, tem tudo a ver. Então, assim, olha o exemplo. Então, eu vejo assim que o que você falou aqui ficou muito, muito gravado e eu tinha que compartilhar isso. Porque muitas vezes os pais, eles esquecem que não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que vai moldar o caráter do seu filho, a não ser o seu exemplo. É verdade. O seu exemplo, você não precisa falar. Eu creio dessa forma também. Através do exemplo, tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível. E deixa eu fazer a última pergunta agora. A tua missão hoje, eu acredito que você seja um evangelista nato, né? Eu não sei, né? Eu não sei, a Bruna vai poder contar para nós. Mas hoje, aí, no teu coração, porque assim, o ministério é algo que a gente exerce lá dentro da igreja, tá tudo bem, não é sobre isso. Mas hoje, na sua vida, hoje você reconhece que você é um evangelista? Acredito que sim. Uma das primeiras coisas que o pastor Elder disse para mim quando eu me converti você é um evangelista. Então eu creio que essa é uma verdade dentro do meu coração. Mas justamente um evangelista pela forma de viver. Então, assim, eu tenho muitos clientes que hoje conhecem a Jesus pelo meu exemplo. Então, às vezes as pessoas ficam de cara. Tipo, nossa, mas você vai pagar imposto disso? Tem que pagar. Assim, tem que ser o mais certo possível. Porque se a gente não faz as coisas da forma mais certa possível, alguém vai ficar sabendo. Alguém vai ficar sabendo. E não é o meu nome que vai ser envergonhado. Porque, cara, quem sou eu? Eu vou passar, eu vou morrer, ou Jesus vai voltar, e amém. Mas e o nome de Deus? As próximas gerações? E o meu filho, quando ele vê as coisas que eu estou fazendo? Como que vai ser, né? Então, eu acredito que sim, tenha muito do evangelista dentro de mim, mas também creio que Deus tem um propósito pastoral na minha vida. Então, hoje, sim, na igreja, eu faço um papel de diácono, e cuido das crianças no Ministério Infantil. E eu vejo que, já até comentei com o pastor isso daí, as crianças se aproximam muito de mim. Nossa, tenho muita facilidade com criança. E é muito legal isso, porque eu não faço esforço, é realmente real, as crianças se aproximam. E eu falei, pastor, tenho entendido da parte de Deus que eu sou o pastor dessa geração. Porque não faz sentido, não é pela minha força, não tem esforço nenhum, as crianças se aproximam. Então eu creio que Deus está me preparando para um tempo de pastoreio dessa geração que vem vindo aí. Amém. Quero ver os próximos passos aí, em nome de Jesus. Amém. E você vê que interessante, né? Quando eu comecei que Jesus me levou aqui a Marcos, né? O Espírito Santo eu pedindo para ele, Marcos fala praticamente de João Batista. Né? Ele começa contando aqui sobre João Batista, que João Batista veio para anunciar, né? Preparar o caminho e tal. E aí eu fui aqui e ele me levou direto pro 11, né? E logo após, Espírito Santo, tal. E aí veja como tem a ver, é evangelismo. Né? Só que o evangelista, toda vez que ele tem, não quer dizer que a gente não vai ter outros, né, outros ministérios, ou não, não é isso. Mas o evangelista, ele tem normalmente um testemunho muito forte.
Verdade. O evangelista, geralmente, para evangelizar, porque é muito fácil para quem nasceu numa família cristã e teve uma vida toda correta, é muito fácil, eu vou abrir um aspas aqui, tá? Porque não é bem assim. Mas é muito mais fácil para essa pessoa ter uma vida ali de testemunho do que para nós. Porque nós que fomos improváveis nessa vida, onde eu, mãe com 13 anos, sozinha no mundo, largada, a probabilidade de eu ter ido para muitos caminhos, você, né, nas drogas, na bebida. Ou seja, por que o Senhor permite que isso aconteça? Porque a gente sabe a dor que o outro sente. É verdade. Quando eu vou falar com alguém, eu sei a dor daquela pessoa. Você sabe o que é ser um viciado, você sabe o que é lutar contra tudo isso. Você não vai levar esse julgamento até a pessoa, você vai acolher, você vai amar. E você vai apresentar o mesmo Jesus que você ama, você vai apresentar para essas pessoas. Então eu falo todos os dias nas minhas redes sociais, gente, eu amo Jesus. Eu amo. Por quê? Porque só eu sei a transformação que ele fez em mim. E tem feito todos os dias. O último ano, então, meu Deus. Eu tenho vivido coisas... E diz o meu pequenininho, não sei se é verdade, mas vou contar aqui para vocês para ficar registrado. O nosso profetinha lá de casa, acho que uns 2 meses atrás, olhou para mim, nós voltando do culto. Mamãe, tem um bebê dentro da sua barriga. Tá repreendido, não quero saber. Aí, esses dias atrás, falei pro meu marido, não sei, mas eu tô com uma impressão que eu tô grávida. Ele falou assim, não, acho que não é, não. Aí, comecei a sonhar que tô grávida. Eu já sonhei não sei quantas vezes. Daí, eu falei, meu Deus, será que o profetinha, mais uma vez, estava certo? E são coisas que vão acontecendo na nossa vida, assim, por quê? Porque a gente entregou a vida para Jesus. Você não depende de mais nada. Porque não tem, assim, eu vejo dessa forma mesmo, da questão da dependência. Cara, se é Jesus, é Jesus. Se você crê, você crê. É claro que é difícil, óbvio. Não é sempre 1000 maravilhas e tudo facinho. Óbvio que não. Mas quando você tem Jesus caminhando junto, as coisas se tornam melhores de serem vividas. Você sabe para onde você vai, você sabe aonde você quer chegar. E, cara, é Jesus, é Deus, é vida. É isso, né? É isso aí. E para nós fecharmos aqui, que já estamos há 1 hora já conversando, eu quero que você encerre deixando uma mensagem para as pessoas que estão, né, nos ouvindo, que vão querer conhecer um pouquinho mais do José, da Bruna, do Noah, que você encerre para nós com uma mensagem que você queira deixar para todas essas pessoas que já conhecem Jesus e talvez estão fora do caminho, ou para as pessoas que têm dificuldade em entender que o mesmo Deus que operava no passado ainda continua operando, que você, através de toda a sua vida, toda a sua história, que para mim, não tenho dúvida, né, de tudo que você falou e da palavra que o Senhor me deu aqui, que realmente você é um escolhido do Senhor. Qual é a obra, o tamanho, isso é com ele, a gente não sabe. Mas só o fato de você estar aqui testemunhando e falando, né, sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre tudo que você passou, que você inspire novas pessoas também a buscarem esse caminho. Amém. Eu vou falar um pedaço de uma ministração que, inclusive, eu escutei um podcast teu, você falou algo parecido, e eu ministrei sobre isso uma vez, e eu fiz uma pergunta para Deus, e eu falei assim, mas Deus, quem eu sou? Quem eu sou? Até era o título da ministração, quem eu sou? E Deus falou, você é um filho. Então, quando nós entendemos que nós temos uma identidade firmada em Deus, de filhos, filhos amados, filhos queridos, nós entendemos que nós temos um pai. E por mais que um dia você tenha se desviado do caminho, por mais que um dia você tenha saído da onde o Senhor preparou para você, Ele tem algo especial aguardando, Ele está te esperando, Ele está querendo te receber de volta. Só precisa de uma coisa, um passo, uma atitude, crer e ir até o Senhor. Pode ser que nem tudo pareça ser fácil, mas Deus está te chamando pelo nome e te chamando de filho, dizendo, venha, porque existe um espaço guardado e esperando por você. Existe um anel que Deus quer colocar no teu dedo, existe uma coroa, existe um espaço para você ser chamado de filho de volta. Não deixe que o mundo, não deixe que Satanás roube aquilo que Deus tem para a tua vida. É isso que ele quer fazer. Mas Deus, ele está te esperando, ele está batendo na porta. Satanás, ele escancara, ele quer entrar, ele quer roubar, mas Deus está te convidando. A palavra diz, você se aproxima do Senhor, em Tiago, se aproxime de Deus e ele se aproximará de você. Se aproxime do Senhor, deixa que ele faça e as coisas vão acontecer na tua vida. Amém? Amém. 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 Linda mensagem e testificou no meu coração aqui. Amém. Eu quero chamar a Bruna, eu sei que a Bruna não quer aparecer, mas só para você vir do ladinho que nós vamos fazer uma oração final.
Abraça seu esposo. E normalmente eu peço pro convidado fazer, mas hoje eu senti de fazer essa oração. Amém. Tá? E para quem tá em casa, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter recebido do Senhor algo muito especial, que vocês possam sentir o amor de Deus, porque nem eu, nem o José, a Bruna, o Dudu que tá ali, né, nos filmando, nós não somos nada. Nós estamos aqui apenas como instrumento do Senhor, porque um dia nós entendemos que o rio que flui dentro de nós, ele precisa passar por nós. Ele não pode ficar parado. E assim como esse rio tem fluído na nossa vida, através do que o Senhor quer, que ele flua na sua vida que está em casa. E eu quero fazer uma oração por você que está em casa e hoje por esse casal aqui também. Amém? Pode dar as mãos aí, do jeito que vocês quiserem. Parece ali. Só para vocês verem ainda, o milagre é completo, ela é linda. A Bruna Guerreira está aqui. Vamos lá. Então, diretor, obrigado, Deus abençoe e vamos fechar com essa oração, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, Pai, diante de um casal, aonde todos ouviram a história deles, aonde o Senhor desenhou, aonde o Senhor idealizou tudo para esse casal. E o José, como um filho escolhido, ele entendeu qual era o papel dele, qual era o motivo da verdadeira conversão da vida dele. Mas eu quero, Pai, nesse momento, orar por todas as pessoas que, assim como José, estão no mundo, assim como José ainda não encontraram o Senhor. Mas assim como José hoje, ele tem o Senhor como referência, ele tem o Senhor como pai, ele tem tudo, Pai, que o Senhor entregou para ele. Eu quero orar, Pai, por essas pessoas. E também quero profetizar sobre a vida do José, da Bruna, que em nome de Jesus, ele como um filho escolhido e amado, que ele alcance gerações, que ele alcance muitas pessoas que passaram pelo mesmo que ele, que essas pessoas que sentem esse medo, esse vazio, essas pessoas que são enganosas, essas pessoas que mentem, elas não fazem isso, Pai, por maldade, mas elas fazem isso por falta de amor. E que o amor do José chegue em todos os lugares e que constranja todos os lugares que ele passar. E que as pessoas queiram sentir o seu amor, Jesus, o seu amor, porque o José hoje transparece todo o seu amor. E é em nome de Jesus que nós queremos entregar esse episódio para a honra e glória do Senhor, que esse episódio vai alcançar multidões, mas não é para Luciana e nem para o José, é para as gerações que o Senhor tem preparado, é para as pessoas que ainda estão com dificuldade, é para pessoas que ainda estão perdidas, mas eu sei, Pai, que o Senhor vai fazer mais uma vez, através desse episódio, um episódio extraordinário na vida do José, para sua honra e sua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém. Você tem nações aí, filho, vai Glória firme. a Deus. Deus Amém. abençoe. Tchau, tchau. Tchau.